Olá, João, espero encontrá-lo bem. Ora, então vamos lá começar aqui a gravar a entrevista. Eu vou lendo as perguntas, ou digo o nome das perguntas e vou respondendo, ok? Então vamos lá. Portanto, a primeira pergunta, como ponto de partida para esta entrevista, queria a sua opinião sobre a saúde mental em geral e o porquê de tanto se falar de há uns tempos a esta parte do assunto da felicidade e bem-estar nas empresas, quase como uma obrigação organizacional e de muitos se intitularem como doença do século. Esta pergunta é muito engraçada. E isto, João, começa lá atrás. Lembra-se quando, no final dos anos 90, a doença da época era a SIDA? Lembra-se quando, se calhar, aqui depois a seguir a essa, passou a ser e a estar em voga as doenças cancerígenas, portanto o cancro, foi um boom de cancro também, e agora estamos a assistir ao boom dos problemas da saúde mental. E isto tem a ver com o quê? Isto tem a ver com a temporalidade das energias. De forma a simplificar isto, os ciclos temporais, eles são divididos em grandes ciclos de 180 anos, que depois estão divididos em períodos de 20 anos. E que até formar os 180, não é? Portanto, se multiplicarmos 20 vezes 9, vai dar 180. Quando estávamos na altura que se falava muito na SIDA, estávamos no período 7, que aconteceu entre 1984 a 2004, tendo ali o seu auge nos anos 90. Depois, logo ali nos inícios dos anos 2000, a partir de 2004, entramos no período 8, que foi a altura da história dos cancros. E agora, em 2024, entramos no período 9, que se fala do boom da saúde mental. E o que é que acontece aqui? Na altura que se falava da SIDA e nós estávamos no período 7, era um período de energia metal. Na altura dos cancros e do período 8, era uma altura de energia terra, ou solo, pode ser das duas maneiras. E agora, que entramos no período 9, é um período de energia fogo. Ora, e na perfeição da vida, há sempre o lado bom das coisas e o lado menos bom das coisas, como se fossem duas faces da mesma moeda. E então, todas as energias têm o seu lado bom e o seu lado mau. E ambas vêm ao de cima. Depois, da forma como cada um vive isso vai depender muito das próprias energias de cada um, da forma de feng shui da própria casa das pessoas, da forma delas pensarem, de estarem na vida, etc. Mas não misturando agora esse tema, no caso do período 9, que foi aquele que nós entramos, que é um período de energia fogo, ele, por um lado, pelo seu lado positivo, pode-nos trazer aqui uma fase de luz, de descoberta, de renascimento, as pessoas começarem a despertar, traz-nos o brilho, o sucesso, o reconhecimento. Eu acho que vai ser especialmente bom para aquelas pessoas que estiverem alinhadas, equilibradas, a vibrar no bem. Portanto, isto é a energia do sol, do rei sol, onde tudo brilha, onde tudo faz luz. Ao mesmo tempo, este período 9, ele é também a energia de um fim de ciclo, porque nós temos os períodos de 1 a 9, e depois chega ao final do 9 e voltamos ao 1. E nós nesta fase estamos a terminar um ciclo. E qual é que é o lado negativo do período 9, deste período de fogo? É a estupidez, a histeria, os mediatismos, e por isso se assiste a que tanta gente só pense no exterior, e isto acontece porque, falando muito tecnicamente, estas energias têm associadas a algo que se chama trigramas. E o trigrama do elemento fogo é um trigrama que só tem aparência e não tem conteúdo. E como nós estamos a viver essa energia fogo, por isso é que as pessoas, na sua maioria, claro, ou aquelas que estão desequilibradas,
se calhar melhor assim, elas só estão preocupadas com a sua aparência e não com o conteúdo, não com o que se vai lá dentro. Há pessoas que estão na vida, até podem ter muito dinheiro, serem muito bem sucedidas, mas são vazias por dentro. E ao mesmo tempo também temos pessoas que passam grandes dificuldades, mas há um vazio, elas sentem-se vazias. E tem muito a ver com isto, com este lado negativo deste elemento. E por isso é que estes mediatismos e a preocupação com o exterior tem aqui um boom. E nós assistimos a isso todos os dias nas redes sociais, não é? Portanto, estamos aqui no boom da era digital e também desta próxima vaga, não é? Da inteligência artificial, que é o outro lado da energia fogo. Ainda aqui no lado negativo é também a fase fundamentalismos, dos extremismos, e nós uma vez mais assistimos a situações em que as pessoas, as sociedades, os países estão muito extremados. Eles próprios, tudo isto na sua própria forma de estar, é o 880. Depois também é uma fase que se podem dar propagações repentinas, quer de doenças, quer de informação, portanto é tudo muito explosivo como o fogo. O fogo, quando nós olhamos para o fogo a arder, ele tem um comportamento não só explosivo, mas ele espalha-se por todo o lado. E assim estamos nesta fase. Da mesma maneira que tudo o que é escondido, tudo o que é escuro vem agora à tona, vem à luz, portanto muitas coisas podem ser reveladas. E esta energia dá também para situações de pânico, situações de depressão, etc. Mas porquê a saúde mental? Porque estas energias, elas estão associadas a órgãos ou partes do corpo. Enquanto que no período 7, na altura da energia metal e da SIDA, ou melhor, na altura da SIDA era a energia metal, e um dos órgãos que tem a ver com, ou sistemas que têm a ver com o elemento metal, é o sistema imunitário. Portanto, o lado negativo do metal era afetar o sistema imunitário. No caso do período 8, que é os órgãos são do elemento terra, ou é aqui muita energia terra, o lado negativo da energia terra são as doenças yin, ou seja, os cancros. Aqui no caso do fogo, os órgãos ou as partes do corpo são o cérebro, essencialmente. Também o intestino delgado, mas o cérebro, ou seja, vêm as doenças cerebrais. E o que é que acontece aqui na saúde mental? O que é que está a acontecer às pessoas? Elas estão a colapsar, elas estão a entrar em colapso. Além do mais, nesta fase temporal que estamos a viver, a energia é toda muito rápida, ela avança muito rápida e as pessoas, principalmente desde que entramos em 2024, ou que essa energia começou a nascer, porque às vezes começa a nascer uns meses antes do ano começar, do ano chinês começar, as próprias pessoas queixavam-se, e nós ouvíamos os relatos das pessoas, todos nós, que era, não têm tempo para nada, sentem-se engolidas, sentem-se afogadas. Começámos a ver um número de depressões substancialmente a aumentar. E porquê? Porque isto começa assim. A pessoa começa-se a sentir... Primeiro começa a assistir às redes sociais, aquilo tudo, parece que há aqui... Tudo é belo, tudo é bom, não acontece nada de mau. Começam-se a comparar. Depois dá-se aquela fase de... A pessoa começa a ficar tão melindrada que começa-se a isolar. E depois começa a estupidificar. E depois, ao estar tão isolada, começa a ter a falta de noção da realidade. E o próprio cérebro, na forma de estar, começa a ficar desequilibrado. Claro que isto depois pode ser mais... podemos aprofundar muito mais, mas acho que não é aqui o objetivo. O que é que se passa quimicamente no cérebro para isto acontecer? E por esta razão, por esta energia, o lado negativo aqui deste período que estamos a ver, é a fragilidade do sistema emocional e cerebral. E daí surgem as doenças mentais. Por isso é que se fala tanto nisto agora. Da mesma maneira que a SIDA foi uma moda, o cancro foi uma moda, agora a moda, entre aspas, porque isto não tem graça nenhuma, é de facto aqui a saúde mental. E por isso é que nós ouvimos tanto falar sobre a felicidade, o bem-estar nas empresas. Porquê? Porque as pessoas, principalmente aqueles mais despertos, começam-se a preocupar, começam a ver os seus colaboradores a definhar, e nós sabemos que um colaborador é muitas vezes a alma da empresa, não é? Portanto, se não há pessoas para trabalhar, os negócios afundam. E todos nós sabemos disso.
Eu já tive clientes que me procuravam para estimular os negócios e depois, de repente, tinham imensos clientes, os negócios prosperavam e houve casos que eles tiveram que fechar porque não tinham pessoas para trabalhar, exatamente por uma série de circunstâncias. Ora, depois temos aqui a pergunta 2, 3 e 4 e de certa forma aqui a 5. E eu acho que eu vou responder a todas elas numa só resposta. Relendo aqui as perguntas, portanto, continuamos agora com a sua área de atuação do Feng Shui. Como o Feng Shui pode contribuir para o bem-estar mental e físico dos colaboradores dentro de uma empresa? Quais são os principais elementos do Feng Shui que as empresas podem implementar de forma prática nos seus espaços de trabalho? Pode partilhar algum exemplo concreto de uma empresa que tenha implementado o Feng Shui e como isso impactou a felicidade e a produtividade dos seus colaboradores? E de que maneira o ambiente físico pode influenciar o equilíbrio emocional e mental dos colaboradores? Eu aqui vou responder a estas perguntas numa só. E depois já vai perceber porque aqui na minha resposta. E, aliás, até quando perguntas, está a notar um maior interesse por parte das empresas em promover ambientes que estimulem o bem-estar dos colaboradores? É assim. Portugal, nós sabemos que está sempre um bocadinho atrás neste tipo de coisas e às vezes atrás do que os outros países fazem. E nós assistimos a isso, até, por exemplo, no uso dos manuais digitais nas escolas. Todos os países começaram muito mais cedo, nós só estamos a começar agora. E os outros até já estão a largar e nós continuamos a insistir no erro. Aqui neste caso, o que é que acontece? Felizmente, há cada vez mais empresas a preocuparem-se com o bem-estar dos seus colaboradores. Porém, é uma percentagem muito pequenininha. E, geralmente, este interesse não vem da empresa. Este interesse geralmente vem de termos a sorte do CEO ou de quem comanda a empresa ser um desperto e estar virado para estas áreas e preocupar-se genuinamente com o bem-estar dos colaboradores. Porque quando essa pessoa ou as pessoas que gerem a empresa não têm esta sensibilidade e não estão despertas para isso, e Portugal, na sua faixa ainda não empresarial, ainda não está muito desperto para isto, mas há muito que se pode fazer e há muito que se está a fazer dentro daquelas que o fazem. E dentro aqui do que é que se poderia fazer e o que é que as empresas estão a fazer, eu divido isto em 2 grandes grupos. As ações ativas e as ações passivas. Dentro das ações ativas, João, o que é que as empresas podem fazer? Elas podem fazer e é casos que têm feito, ou seja, tudo isto que eu vou mencionar são coisas que se podem fazer e ao mesmo tempo que se têm estado a fazer nessa tal percentagem de empresas que são mais despertas e que estão mais à frente e obviamente que têm melhores resultados, não só produtivos, mas também financeiros e de consolidação no mercado. Podem, por exemplo, dar formação às pessoas para elas se sentirem melhor no local de trabalho, ou até na vida, ou até gerirem tudo isto, saberem como terem, portanto, dar essa informação para elas próprias, saberem como terem mais equilíbrio, saberem como conciliar a vida pessoal com a vida profissional, levá-las a pensar de outra maneira, porque o que é que acontece muitas vezes, e ainda há dias eu tive um jantar com umas amigas, e enquanto eu estou sempre a vibrar no alto, como diz às vezes o meu marido, parece que sou como o Obelix, não é o Obelix, é o Asterix que caiu no... Não, é o Obelix, que agora não me lembro qual deles é que caiu no caldeirão da felicidade. Eu sou um bocado assim. Primeiro porque tenho uma forma de pensar muito elevada, uma forma de sentir e de estar elevadas também e equilibradas e alinhadas. E depois porque faço aquilo que gosto. Mas a maioria das pessoas escolheu o curso nos 18, nos 20 anos, começou a trabalhar nessa altura, e hoje, as faixas dos 40, encontramos um nível de insatisfação e de desmotivação brutal, porque as pessoas não se conseguem encontrar, não gostam daquilo que fazem. A quantidade de pessoas que me procura porque está desesperada, porque não gosta do que faz, e essencialmente pelas relações
entre colaboradores, portanto o ambiente da empresa é pesado, é gigante e assustador. E nós, ao darmos formação às pessoas, vamos fazer aqui várias coisas. Primeiro vão ser pessoas informadas, e quando se tem conhecimento, eu não devia dizer esta frase porque vamos assustar quem manda, mas tem-se poder, não é? Mas aqui tem-se poder na própria vida pessoal. E além disso, quando existem estas formações nas empresas, criam-se mais laços, as pessoas conhecem-se. Eu lembro-me de ter tido uma formação numa empresa que aquilo foi altamente desbloqueador, porque havia uma das pessoas que se fechava muito. E porquê? Porque ela tinha grandes problemas pessoais e familiares. E nessa formação a pessoa abre o livro e partilhou o que é que se passava com ela. E de repente aquela pessoa que era vista como uma besta, passa a expressão, porque era fechada, porque era isolada e as pessoas criticavam e às vezes até gozavam, de repente há um entendimento e nasce ali uma ligação, um afeto, uma preocupação. Todo o ambiente daquela empresa a partir daquele dia mudou para sempre. Para muito melhor, claro. E, portanto, dar formação às pessoas traz muitos benefícios. Elas não só ficam informadas, como sabem o que fazer, sabem o que gerir, podem implementar medidas que as vão ajudar, e isto ainda por cima promove um melhor ambiente. E depois repare, aqui o período 9 tem muito a ver com a energia de reconhecimento. E aquilo que as pessoas mais anseiam, seja a nível empresarial ou profissional, seja a nível pessoal, é serem reconhecidas. É serem reconhecidas. Isto é o que move muitas das pessoas, nem que seja ao nível familiar, micro, um dos membros do casal ser reconhecido pelo outro, o que um faz na relação, o que o outro não faz. É algo muito básico. E que muitas das vezes não é assegurado no dia-a-dia, especialmente nas empresas. E quando as empresas mostram esta preocupação com o bem-estar do colaborador, e as empresas têm que fazer ver isso, obviamente, e perceberem e mostrarem que ao darem esta formação estão preocupadas com o bem-estar do colaborador, ele, ao estar informado, vai perceber, espera lá, preocupam-se comigo, querem que eu esteja bem, e eu também quero estar bem aqui, então podemos ter aqui uma relação, uma simbiose espetacular. Portanto, há aqui inúmeros benefícios. E outro exemplo que lhe posso dar, eu aqui não estou a dar nomes de empresas, e não estou a dar nomes de empresas por uma questão de proteção da empresa, porque eu não sei se posso dar esses nomes, e eu geralmente não dou os nomes das empresas. Se elas quiserem revelar, para mim, ótimo, porque fazem publicidade ao meu trabalho, não é? Mas não estou aqui a revelar exatamente os nomes das empresas, mas no outro dia tive também um convite para dar uma ação de formação, e o tema era de como é que as pessoas poderiam organizar o seu local de trabalho, nomeadamente a secretária, e o computador e aquilo tudo, para se sentirem melhor. E eu lá fui dar a formação. Posso lhe dizer que é uma empresa bastante grande, bastante conhecida, na área de logística e distribuição de produtos. Agora não vou especificar os produtos, porque senão depois descobrem logo qual é e eu não sei se posso revelar. E então, lá dei a formação. É muito engraçado quando se está a dar a formação, o interesse das pessoas é sagaz, elas querem saber. E a parte mais engraçada é que elas saíram da formação e naquele tempo, naquele espaço de tempo em que eu fiquei a falar com a CEO, depois ainda tive uma breve reunião com ela, porque nós não só fizemos a formação, como aplicámos o Feng Shui à empresa, e portanto fui tirar algumas dúvidas, ver se estava tudo a ser bem encaminhado, porque eu faço sempre, como sabe, o acompanhamento da implementação da consulta de Feng Shui. E nesse espaço de tempo, a maioria das pessoas começou logo a organizar a secretária, a organizar aquilo tudo de acordo com como eu tinha ensinado. E quando eu estava a sair, houve pessoas que vieram ter comigo e diziam-me assim: Sofia, eu já mudei de facto, a sensação é completamente diferente. E nos dias a seguir, e durante esse mês e há algum tempo, houve pessoas, João, que me escreviam completamente encantadas e estupefactas com
as mudanças que tinham tido não só no seu bem-estar, a nível do local de trabalho, como o fluir do próprio trabalho, o conseguirem alcançar aquilo a que se tinham proposto, o alcance dos objetivos, tudo isso tinha sido completamente diferente para muito melhor, e portanto que me estavam muito agradecidas, e até agradecidas também à entidade patronal por terem feito aquela formação que tinha feito toda a diferença na vida delas. E claro que isto não só me deixa muito feliz, como para as empresas tem um impacto significativo no bem-estar e na produtividade das pessoas e, portanto, automaticamente nos resultados e no posicionamento da empresa. E, portanto, em termos de ações ativas, o que é que se pode fazer? Pode-se dar formação às pessoas e, obviamente, podem-se também implementar aqui o Feng Shui nestas questões. Ora, e portanto, isto em termos de ações ativas no sentido que englobam os colaboradores, desta forma assim, de uma forma mais ativa, há aqui uma atividade diferente. Depois, de uma forma mais passiva, que não tem nada de passivo, mas pronto, há muita coisa que se pode fazer. Elas podem aplicar o Feng Shui na organização dos escritórios da própria empresa, não é? A decoração. E repare, quando um escritório está organizado em termos de layout, tudo é mais fluido, e aqui nós podemos ir a detalhes desde a forma como estão posicionadas as pessoas, as secretárias, o mobiliário, os armários, até a iluminação, faz toda a diferença para que as pessoas se sintam melhor, o ar-condicionado, a forma como as pessoas circulam lá dentro, os próprios, por exemplo, nós, não sei se sabe, mas eu sou... Hoje em dia já não faço isso, mas eu trabalhei numa multinacional, porque eu, como sabe, sou da área de engenharia, e uma das coisas que eu fazia era as auditorias Lean. E o Lean é aqui o pai do Kaizen, que é conhecido também, e no Lean nós estudamos os processos organizacionais das empresas, ou seja, como é que o fluxo de trabalho é implementado de forma a reduzir perdas de tempo, perdas de produtividade, e de forma a aquilo estar tudo o mais ajustado possível para se ter aí um impacto maior. E portanto nós podemos ir a este nível basilar todo, até a forma como as empresas às vezes têm aqueles cortinados, tudo isso, cortinados não é, eles não é bem cortinados, são aquelas como é que ele chama, aqueles stores, etc. Na parte de decoração de um escritório, a maioria das empresas está-se nas tintas para isto, não liga a isto, põe lá uma secretária qualquer, põe lá um balde de lixo qualquer, assim, uma coisa meio manhosa. E o que é certo é que a maioria das empresas que têm implementado projetos de decoração, espaços mais convidativos aos locais de trabalho, o que é certo é que as pessoas adoram estar ali. Elas sentem-se tão confortáveis, sentem-se tão acolhedoras, quase como se estivessem em casa, que adoram estar ali. E quando se adora estar ali, está-se bem, trabalha-se, adora-se aquilo que se faz, o ambiente é ótimo. Portanto, isto faz toda a diferença. E o Feng Shui entra aqui. Claro que o Feng Shui não vai fazer decoração, mas vai dizer quais são qual o layout, quais as posições da secretária, quais as cores a usar, os padrões, tudo isso, para depois o profissional de decoração, o designer de interiores, fazerem a sua magia. E nós trabalhamos muitas das vezes em projetos em que a equipa de remodelação de um espaço ou de reorganização, ou até quando as empresas mudam para edifícios novos e faz isto desde raiz, nós trabalhamos todos em equipa, cada expert na sua área. Depois, a nível de Feng Shui, podem-se também aplicar aquilo que nós tecnicamente chamamos de ativações energéticas para se consolidar e desenvolverem mais o negócio. E estas ativações às vezes podem ser tão simplesmente o candeeiro certo no sítio certo, o aquecimento ou o ar-condicionado no sítio certo. Às vezes as empresas adoram ter, cada vez vê-se mais, os aquários ou as fontes. Às vezes agora até há empresas, no outro dia uma outra empresa de logística, eu não sei porque eu tenho muitas empresas de logística, e uma delas estava a implementar os colaboradores a fazerem um espaço de microjardins nos gabinetes. E então
todos eles tinham uma série de vasinhos e faziam plantações. E, portanto, tudo isso são coisas tão simples que não fazem a diferença nenhuma, no sentido de... Porque às vezes as pessoas têm aquela crença de aplicar o Feng Shui, a pôr coisas esquisitas, chinesices, sei lá, coisas que vão dar nas vistas. E não é nada disso. É nós colocarmos coisas normais, simplesmente bem colocadas e que fazem toda a diferença no bem-estar. Ora, e podem também aqui utilizarem o Feng Shui para fazerem com que as pessoas se sintam bem no local de trabalho. E isto faz toda a diferença nos resultados das empresas. E eu tenho aqui uma série de exemplos em que, recentemente, tenho tido convites, obviamente, ao longo do meu trabalho sempre, e o objetivo destas empresas era fazer com que a organização, portanto, ou melhor, o convite era para a empresa fazer a organização e a decoração de todo o espaço, de modo a que as pessoas se sentissem melhor. E então, um deles é uma empresa é uma fábrica de soda cáustica no Brasil, em que o negócio prospera. Eles até estão agora a criar novos produtos, porque como a soda é algo que pode estar com tendência de acabar, portanto eles já estão a ser inovadores. Mas a nível de relações, a equipa dá-se bem, mas há ali muitos burburinhos, muita cosquice, muito aquele ambientezinho que depois causa ali certos infernozinhos. E portanto nós vamos agora, como eles ainda por cima têm que fazer uma reestruturação, nós, em conjunto com os arquitetos, vamos redefinir o espaço. Perceber onde é que a CEO se deve sentar, em que gabinete, os CEOs, como é que vamos decorar, como é que a nível... eles em brasileiro dizem os galpões, portanto, que é onde está toda a unidade fabril, que vai ter que não vai ser mexida, mas que pode ser alterada. Por exemplo, podemos pintar paredes, podemos colocar, às vezes, coisas tão básicas como estas e que vão fazer toda a diferença. E, portanto, esse projeto, inclusivamente, está em curso. Outro caso que também eu tive, este já foi há coisa de, sei lá, agora vou dizer 2 anos e até pode ter sido há mais, que é uma empresa e uma das CEOs contactou-me porque ela não se sentia bem no gabinete e, acima de tudo, a empresa não progredia. A empresa estava numa fase de bastantes dificuldades. Eles são 3 CEOs, não é bem 3 CEOs, portanto a gerência é feita por 3 irmãos, e a empresa estava ali numa situação um bocado menos fácil. E eu fui consultada para aplicar o Feng Shui na empresa, mas essencialmente no gabinete desta CEO. E, naquele caso em particular, eu virei o gabinete do avesso no sentido de... Aliás, até foi ao contrário, eu tirei do avesso para pôr aquilo em ordem, mas alterei por completo aquele gabinete, em termos de layout, em termos de decoração, em termos de organização. E os resultados foram completamente fantásticos. E a cliente telefonava-me e escrevia-me e dizia assim: Sofia, é inacreditável. Não só a forma como eu me sinto bem agora, como os próprios colaboradores, que eles têm que ir lá todos os dias fazer entregas, enfim, dos próprios processos da empresa, como surgiram parcerias para a empresa que fizeram com que a empresa levantasse. Portanto, a empresa que estava a definhar e a afundar não só despertou, passou a crescer, como as pessoas todas, desde os colaboradores a esta CEO, passaram a sentir-se otimamente bem. Portanto, há uma vida antes e uma vida depois na vida daquela empresa, desde que fizemos esta consulta. Outro caso que eu tenho, aqui já é um gabinete de contabilidade. A CEO é uma pessoa muito esperta para estas áreas, ela adora. E, portanto, ela aplica sempre o Feng Shui, faz as implementações das energias anuais, etc. E ali o objetivo desta consulta era, portanto, o negócio estava bem, mas queriam crescer ainda um bocadinho mais,
mas essencialmente que as pessoas se sentissem bem, que fossem produtivas, que todo o ambiente fosse bom e estivesse em harmonia, e portanto é uma empresa completamente saudável. Tudo flui ali, é muito engraçado, não há... Desde que fizemos a consulta, não há queixas em que... Claro que há situações, todos nós passamos por isso, não é? Portanto, a perfeição da vida, como eu costumo dizer, é ao lado de duas faces da mesma moeda, porque as pessoas dizem muitas vezes assim: ai, não há vidas perfeitas. E esta história do não haver vidas perfeitas é uma falácia. Porque na verdade as vidas são perfeitas. Só que aqui a questão é que as pessoas acham que uma vida perfeita é ser tudo bom, não haver nada negativo. Mas isso é a imperfeição da vida. Porque a perfeição da vida é nós sabermos viver com os dois lados da mesma moeda, que é o bom e o mau. E isso é que é o equilíbrio. O equilíbrio é composto pelo bom, pelo mau, pelo positivo e negativo, o yin e o yang, falando aqui na minha linguagem, da mesma maneira que o nosso dia, que tem 24 horas, tem o dia e tem a noite. E a perfeição da vida é nós sabermos usufruir do lado bom da vida e saber lidar com o lado menos fantástico. E, portanto, esta empresa, como eu estava a dizer, claro que qualquer pessoa na sua vida tem sempre fases menos boas e outras boas, mas o que é certo é que todas elas passam a existir bastantes fases boas. Porquê? Porque as pessoas, ao aprenderem a lidar com o outro lado, a vida passa a ser sempre boa e a ser perfeita. E aqui entramos na linguagem que as pessoas usam, que a perfeição é só ter coisas boas, mas tudo passa a ser assim. E esta empresa tem tido um caminho muito, muito bonito. Outra empresa, aqui já estamos a falar numa clínica dentária, dos clientes mais antigos que eu tenho, e portanto eu não só faço a clínica, como outras clínicas que eles têm, como os laboratórios, etc., deste cliente. E quando eu peguei nesta empresa, estávamos em, salvo erro, entre 2011 e 2013, salvo erro. Acho que foi por essa altura. E a clínica estava completamente a definhar. Não tinham clientes, estavam cheios de dívidas, enfim, o prognóstico era bastante desafiante. Resumindo e concluindo, fui lá, virei aquilo todo, não é? Portanto, fui lá visitar o espaço, depois fiz todos os cálculos de Feng Shui, toda a análise, escrevi o projeto, fizemos toda a implementação com o meu acompanhamento. E o que é certo é que aquilo deu uma reviravolta. E hoje em dia teve uma ascensão brutal e é uma grande clínica, tem várias clínicas já e os seus laboratórios, etc. Portanto, teve uma expansão fantástica. Posso-lhe dar ainda outro caso. Isto é uma empresa que eu lhe vou falar agora. Eles são investidores e fazem portanto, eles pegam nos espaços e depois gerem-nos, não é? Portanto, eles criam aqui, desde em empresas, espaços empresariais como habitacionais de luxo. E esta empresa é uma empresa, lá está, a CEO é toda desperta e virada para estas áreas. E eles, portanto, já são meus clientes há uns anos, em que eu aplico sempre o Feng Shui aos escritórios deles, como também já venho a aplicar aos negócios deles. Exemplo, têm, por exemplo, um conjunto, vão construir um edifício que vai ter um conjunto de lojas. Então nós, desde a raiz, vamos projetar essas lojas como é que elas devem ser. Muitas das vezes essas lojas são vendidas ou arrendadas ainda em cimento, não é? Em bruto, mas a base está lá. Os sítios onde é que devem ser as caixas registradoras, ou essas zonas, ou os sítios onde é que se vai pôr a iluminação, onde é que é a porta principal da loja, todo esse fluxo é estudado desde raiz. Portanto, há aqui esta preocupação. E isto automaticamente faz com que eles consigam vender e arrendar os espaços com muito maior rapidez e maior liquidez. Mas esta empresa, ela está num processo em que vai mudar a sua sede. Eles trabalham com o mercado internacional também, portanto nós fazemos também essa parte aí nos clientes deles. E agora, ao mudarem a sede, portanto eles é um edifício todo numa zona áurea de Lisboa,
e esse edifício vai ser todo requalificado e esse edifício é todo deles e num dos pisos vai ser a sede e nos outros pisos vão ser arrendados, nomeadamente as lojas. Arrendados ou vendidos, eles ainda estão ali um bocadinho na dúvida, mas o mais certo é serem arrendados. Portanto, nós estamos aqui a requalificar todo o edifício, de acordo com o Feng Shui, e nomeadamente o piso da sede, em que vamos ao detalhe, desde por onde passam as condutas do ar-condicionado, onde vai ser colocada a UTA, tudo o sítio onde vão ser as casas de banho, como é que vamos posicionar os colaboradores, as secretárias, o sítio onde é que vai ser a sala de reuniões, a sala disto, a sala daquilo, as decorações, para tudo, até o jardim, porque aquilo depois na parte de trás tem um jardim. O jardim vai ser todo concebido, desde que tipo de plantas, a própria circulação no jardim, tudo isso está a ser... Estamos em processo de implementação, portanto o projeto Feng Shui já foi feito e agora estamos na fase de implementação e o edifício está em obra. E portanto isto é espetacular, não é? Portanto, e esta empresa também tem crescido bastante. E por fim, dou-lhe aqui outro exemplo, que agora aqui já estamos na área do turismo, em que estamos a fazer também a requalificação do Monte Alentejano de luxo. O objetivo, portanto, é eles atingirem ali um mercado de luxo. E o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a projetar todo o Monte Alentejano para, além de ele ficar um espaço bonito e harmonioso, tendo em conta o Feng Shui, as gestoras desta empresa elas vão mais além. E que é, elas não só se preocuparam com quem vai lá trabalhar, como elas também se preocuparam com o bem-estar dos clientes. Elas querem que as pessoas que vão lá se sintam bem. Obviamente que por trás também querem que o negócio prospere, óbvio, mas querem que os colaboradores que lá vão trabalhar, portanto, as pessoas que lá vão trabalhar se sintam bem, mas os clientes que vão lá tenham uma experiência diferente. E isto, João, é um potenciador brutal para as pessoas que procuram o espaço para descansar e carregar as suas baterias, tirarem todos os benefícios de um espaço harmonizado com o Feng Shui. Portanto, isto é espetacular e eu falei-lhe aqui, portanto, de muitas áreas. Eu falei-lhe aqui desde a área do imobiliário, da logística, multinacionais, áreas fabris, contabilidade, área de clínicas da saúde, áreas de investimento, áreas de construção, áreas do turismo. Portanto, toquei-lhe aqui em vários setores de atividade em que todos eles estão a aplicar o Feng Shui. Agora, claro que eu, enquanto profissional de Feng Shui, isto ainda é uma fatia pequena em termos de quantidade de empresas que existem no país e que já deveriam estar a aplicar o Feng Shui. Idealmente comigo, claro. Mas é muito positivo olharmos para, se calhar, há uns anos atrás e ver aqui toda a evolução e cada vez mais temos um diferencial de áreas de negócio que se vão preocupando com isto. Depois, respondendo aqui à pergunta número 6, portanto, eu juntei aqui várias perguntas, juntei a 2, a 3, a 4, e qual é que foi a outra? E a 8, e agora vou-lhe responder aqui à pergunta 6, que é, no seu ponto de vista, quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam ao tentar criar um ambiente de trabalho equilibrado e harmonioso? Honestamente, João, eu não vejo desafios nenhuns. Eu acho que esses desafios estão na mente das pessoas e nas crenças delas, porque se preocupam, o que é que vão achar de nós estarmos a aplicar o Feng Shui? Será que isto é bruxaria? Porque são tão ignorantes. E desculpe-me, mas eu tenho que dizer isto com toda esta frontalidade, são tão ignorantes que o receio delas e que o desafio delas é a mente pequenina delas, porque acham o que é que os outros vão dizer. Eu no outro dia, eu assisti a uma situação que eu não queria acreditar. Eu tenho uma cliente que ela é minha cliente habitacional, interessa-se por estes temas, adora estes temas e ela está numa fase ali bastante débil. E uma colega dela, com quem ela não tem grande relação, elas trabalham num organismo público, portanto, numa empresa pública.
E uma colega dela, portanto, apercebeu-se e deu-lhe o meu livro, para ela ler um dos meus livros. E ela aceitou, e esta minha cliente, que me pediu a consulta de Feng Shui, que adorou o livro, que adorava este tema, não foi capaz de dizer à colega que teve uma atitude espetacular de lhe oferecer o livro e dizer, sim, eu também gosto destes temas. E não o disse por vergonha. E estava perante uma pessoa que gostava destes temas. Portanto, e quem são estas pessoas? Estas pessoas são os colaboradores destas empresas, como poderiam ser o CEO. Quando nós estamos perante uma mentalidade pequenina e ignorante como esta, e eu tenho que dizer isto, e o meu objetivo não é ofender ninguém, mas é de facto abanar as pessoas e dizer, vão se informar, vão estudar, vão se despertar, porque a maioria dos multimilionários e das empresas multimilionárias e grandes empresas que estão no mundo, todas elas são despertas e aplicam não só o Feng Shui, como outras áreas que estão aí no seu auge e por isso é que elas são diferentes. Nós estávamos em 1937, quando Napoleon Hill escreveu o livro Pense e Fique Rico. E tudo isso tem uma base de pensamento, de gerir o pensamento, de gerir as nossas emoções, nossa forma de pensar, de sentir e de agir. E o Feng Shui, que tem 4.000 anos, está por trás também e está ali naquelas entrelinhas daquele livro. Portanto, é um livro muito atual, mas que foi escrito pela primeira vez em 1937. Nós estamos em 2024. E, portanto, o que eu tenho a dizer às pessoas é, não há desafios nenhuns, não há problema nenhum em aplicar o Feng Shui. Depois as pessoas acham, mas calhar é difícil mover a secretária. Não é difícil coisa nenhuma. As dificuldades e os bloqueios estão na mente das pessoas. Só aí. E desculpa lá eu exaltar-me a falar disto, porque isto, de facto, a ignorância é algo que me faz um bocado de aflição, mas lá está a ignorância e a estupidez é o lado negativo aqui também do período 9 que estamos a viver, mas já agora deixa-me dar-lhe aqui esperança, que a seguir ao período 9 vem o período 1, e quando nós formos para o período 1, isto vai virar completamente. As pessoas vão se virar para o interior, e o interior aí é que vai ser importante, e o exterior não vai ter importância nenhuma. Agora, as pessoas que são despertas e que conseguem viver aqui neste equilíbrio, terem conteúdo por dentro e ao mesmo tempo que também se preocupam com a sua beleza, porque a beleza é crucial existir, são aquelas que de facto são as despertas e que vão passar por isto como se nada fosse. Depois, pergunta número 7. Como a prática do Feng Shui pode ajudar a reduzir o stress e promover a saúde mental nas equipas? Então, esta resposta é muito simples. A partir do momento em que nós temos um ambiente saudável, o que é um ambiente saudável? É um ambiente que está organizado, está arrumado, está bonito, energeticamente está equilibrado, e aqui precisam de um profissional de Feng Shui para o aplicar. Quando tudo flui, automaticamente esse stress deixa de existir, o bem-estar passa a prevalecer, e isto ajuda muito aqui na saúde mental das empresas. Aliás, nós muitas vezes, quando estamos a falar das crianças, dizemos a educação começa em casa. No caso aqui da saúde mental, não só começa em casa, mas começa também nas empresas, porque muitas das vezes, se as empresas derem a conhecer estas áreas e o que se pode fazer para ajudar os seus colaboradores, elas vão levar essa informação para casa e automaticamente vão conseguir também ajudar os filhos delas. Porque nós também estamos a assistir a um problema enorme nas crianças, na saúde mental das crianças. Porquê? Porque todos eles estão com grandes problemas de adição devido ao excesso de tablets e de computadores que não se conseguem monitorizar. Isto agora daria espaço para outra entrevista e podíamos falar aqui da inteligência artificial, que é outro tema que eu adoro. É assustador às vezes, isto é a próxima vaga, mas há que saber utilizar a inteligência artificial a nosso favor e sermos evolutivos e não permitirmos que a inteligência artificial apague os negócios, é criar outras formas de viver. Mas pronto, isto seria outra entrevista. Ora, a pergunta número 8, portanto, já respondi. Depois aqui a pergunta 9. Além do Feng Shui, que outras práticas complementares podem ser adotadas para melhorar o bem-estar mental no local de trabalho? Ora, é assim, João. Eu sou uma pessoa que já estou muito à frente, não é? Quando eu comecei a falar de Feng Shui, nos anos 90,
ainda a maioria da sociedade estava lá atrás e, portanto, era vista como, na altura, ainda me lembro quando estava na faculdade, no ISEL, como uma bruxa. E agora vou introduzir outro tema que também vão dizer que eu sou louca, mas daqui a uns 20 anos talvez as pessoas estejam no mesmo patamar. É muito importante nós aplicarmos aqui outras áreas paralelas ao Feng Shui, que é a forma como as pessoas pensam, sentem e agem. São 3 pilares. E nós aqui estamos a trabalhar no nível do homem. Digamos que o ser humano tem 3 níveis. O nível do céu, o nível do homem e o nível da terra. O nível da terra é o Feng Shui, é aquilo que nós trabalhamos com o Feng Shui. O nível do céu é aquele que eu trabalho no Basi, 4 pilares do destino, chaves da vida. Que nós aqui percebemos como é que a energia está a fluir na vida das pessoas. É como se fosse uma carta astral, mas é muito mais do que isso. E depois há aqui o nível do homem, que faz a ponte entre eles os dois e que tem a ver com a forma das pessoas pensarem, sentirem e agirem. E aqui há um grande trabalho a ser feito. É preciso as pessoas despertarem. E para isso elas têm que ter conhecimento. Elas têm que ler, elas têm que estudar, elas têm que ler livros de desenvolvimento pessoal. Todos estes livros que vão desde... e agora vou introduzir esse tal tema, que da mesma maneira que o Feng Shui há uns anos era assim, o que é isto, agora vou-lhe introduzir outro tema. A holococriação. Esse é outro tema espetacular, que eu também estudo, obviamente. Quando nós aprendemos a trabalhar o nosso pensamento, as nossas emoções e aquilo que decretamos para a nossa vida, é avassalador no sentido de há uma vida antes e uma vida depois. E, portanto, isto aqui, estas outras práticas complementares, aqui as empresas o que podem fazer é dar a conhecer. Mas esse trabalho vai ter que ser feito, é um trabalho individual. Há muitas empresas, e nós formos aqui para as grandes empresas e até para os Estados Unidos, há muitas empresas que contratam grandes profissionais eu vou pôr isto na caixa da PNL, mas é muito mais do que PNL. Quando nós ouvimos falar no Anthony Robbins, Joe Dispenza, por aí fora, não é? Há uma série de malta completamente mais à frente, e há outras pessoas que aplicam aqui os princípios também do Napoleon Hill, do Bob Proctor, todas essas pessoas, mas que no fundo o pai deles todos foi o Napoleon Hill. E é preciso fazer aqui um trabalho. Eu costumo dizer que eu, quando olho para as casas das pessoas, sei como é que é a vida delas, e quando olho para a vida delas, sei como é que é a mente delas. Na verdade, eu quase que consigo olhar para qualquer um destes 3 pilares e saber, basta-me olhar para um e saber tudo o resto. Eu, se olhar para a casa, sei exatamente como é que a pessoa pensa e como é que é a vida dela. Se eu olhar para a vida dela, sei exatamente como é que ela tem a casa e como é que ela pensa. E se eu olhar para a forma dela pensar, sei exatamente como é que é a vida e a casa. E as pessoas, no seu dia-a-dia, eu ainda aqui, também no outro dia, estava com amigas e elas falavam que de vez em quando têm aqueles dias de neura. E eu dizia-lhes, eu não tenho dias de neura. E elas respondiam, mas tu és diferente, tens que admitir que és uma pessoa diferente. Tu não és uma pessoa como o comum dos mortais. Mas é importante aqui o comum dos mortais aprender a lidar e a não ter estas neuras e a trabalhar aqui o nível do seu pensamento. Porque a forma como nós lidamos perante as coisas que nos surgem faz toda a diferença. Vamos pegar um exemplo básico. Acordamos de manhã e está um dia cinzento e está a chover e as pessoas ficam amarguradas e irritadíssimas porque está mau tempo. E que tal saborear o lado do mau tempo? Ou aproveitar para fazer outras coisas? Faz toda a diferença. Agora, por exemplo, está a começar o outono. Aí os dias vão ficar mais pequenos e as pessoas passam o tempo todo a queixarem-se. E eu digo, não reclamem, agradeçam. Vejam um lado bom. Ok, o outono, que bom. É outra fase para fazermos outro tipo de programas, outro tipo de coisas. Faz parte. E as pessoas têm que perceber que a única constante no universo, como dizia Lao Tse, é a mudança.
E, portanto, nós temos que saber andar com esta mudança e tirar o maior partido dela e saber viver. E as pessoas não sabem viver. As pessoas sobrevivem. Enquanto não se capacitarem e aprenderem a viver e a tirar o lado bom da vida, vão continuar infelizes. Onde é que entra o Feng Shui aqui? Quando nós trabalhamos as empresas e as casas e aplicamos o Feng Shui nas empresas e nas casas, mudamos o padrão da energia que lá está. As boas energias, não é? As pessoas dizem muito a expressão quero que este espaço tenha boas energias. Sim, e quando nós mudamos essas energias, automaticamente as pessoas sentem necessidade de acompanhar esse padrão. Eu agora tinha que alongar esta entrevista para lhe explicar como é que isto se processa, mas acho que não faz sentido aqui. Mas vou-lhe dar um exemplo muito rápido para perceber o que é que eu quero dizer. Há de reparar que as mulheres, quando estão grávidas, das duas uma, ou remodelam a casa e fazem obras, ou mudam de casa. Porquê? Porque como o corpo delas está a mudar e a vida delas está a mudar, elas têm necessidade que a casa acompanhe essa mudança delas. Então por isso é que elas tomam essa atitude. Aqui fazemos o contrário. Aqui nós implementamos o Feng Shui para criar mudanças na vida das pessoas. E portanto é isso que elas têm que fazer. Ok? Depois pergunta-me quais são os primeiros passos que uma empresa pode dar para começar a integrar o Feng Shui na sua cultura organizacional. Os primeiros passos são tão simples como isto, é contactarem-me e marcarmos uma consulta de Feng Shui e nessa consulta, portanto, eu vou dar todas as indicações para a empresa começar a implementar, seja a nível, desde o mais básico, de como organizar uma secretária, até ações que se podem fazer lá. Portanto, tudo isso depois é feito e é acompanhado. Portanto, o primeiro passo, obviamente, que é contactar o profissional. Claro que, se as pessoas não souberem minimamente o que é o Feng Shui, aconselho-as a lerem os meus livros. Temos 2, temos o Muda a Sua Casa, Enriqueça a Sua Vida e temos o Casa Organizada e Vida Equilibrada. Casa Organizada, Vida Equilibrada, assim que é. Podem também ver a minha série Casa Organizada, Vida Equilibrada no canal oficial do YouTube, podem ver as minhas redes sociais, enfim, podem entrar aqui neste tema e ver um bocadinho, e os meus lives que são sempre um fascínio para todos, onde estamos centenas de pessoas, ou podem me contactar diretamente se já souberem. Portanto, acredito que o João depois vai pôr aí os meus contactos. Depois, última pergunta. Na sua experiência, como é que a adoção de práticas de bem-estar, como o Feng Shui, pode influenciar a retenção de talentos e a satisfação dos colaboradores? Pois pode influenciar muito. Porque, repare, porquê é que estes talentos se vão embora? Porque estão insatisfeitos. Geralmente, porque é que estão insatisfeitos? Há 3 grandes pilares aqui. E analisando isto por todos os meus clientes que me têm passado pelas mãos ao longo destas décadas. Há 3 pilares aqui. Falta de reconhecimento, questão financeira, mau ambiente de trabalho. E aqui o mau ambiente não é só relacional, mas é também o espaço físico. E eu muitas vezes chego às empresas e vejo como é que aquelas pessoas estão a trabalhar e eu penso assim, como é que uma alma se vai sentir bem aqui? E obviamente que as pessoas começam por se sentirem mal, não se sentem bem, vão para ali, não têm vontade de ir para ali. E se não estão com vontade de ir para ali, começam a ficar insatisfeitas, não produzem tão bem. Se não produzem tão bem, não são reconhecidas. Se não são reconhecidas, também não ganham melhor. Isto tudo depois é uma bola de neve. E quando nós aplicamos as práticas de bem-estar como o Feng Shui, começamos por tocar no espaço, automaticamente as pessoas começam a sentir-se bem, gostam de lá estar. E como gostam de lá estar, ficam. E se ficam, trabalhamos também aqui, quando aplicamos o Feng Shui, obviamente, as relações e para que elas sejam reconhecidas, para que elas sejam produtivas, para que os CEOs também tenham outra mentalidade. Tudo isto depois vai em crescente. E, obviamente, que eles começam a ficar satisfeitos. Agora, se pensarmos nisto a nível macro, como é que nós retemos esta massa de jovens que está a sair de Portugal para emigrar, obviamente que nós aqui tínhamos que aplicar um Feng Shui a uma escala nacional, não é? E isso como sabe, eu já partilhei isto em várias entrevistas, é o meu sonho.
É as pessoas de facto ficarem despertas, não só a nível pessoal, a nível habitacional, mas também a nível empresarial, e aplicar o Feng Shui de norte a sul do país e ilhas. Porque eu acho que nós, enquanto país, podemos fazer uma grande diferença no mundo. Já fazemos, mas podemos fazer muito mais. E quando o país acordar para isto e tiver outra forma de pensar e de estar, se calhar aí nós vamos conseguir reter mais os jovens. Nós agora, eu sei que Portugal está numa fase desafiante nisto, e às vezes penso como é que nós vamos sair disto, porque é preciso mudar muitos padrões. Mas se cada um se mudar, isto é, nós para mudarmos o mundo, mudamos-nos a nós próprios. Então se cada pessoa, e até podemos pegar por cada pessoa que ler esta entrevista, se mudar a si própria, e para isso basta ela aplicar o Feng Shui na casa dela, e a forma dela pensar e de estar na vida, automaticamente vai mudar o mundo. E todos nós, se todos nós fizermos a nossa parte, nós vamos mudar. Porque Portugal e o mundo são constituídos por quê? Por pessoas. E quem são essas pessoas? Somos nós. E, portanto, nós, ao mudarmos a nós, mudamos o mundo. E, portanto, o Feng Shui pode, de facto, influenciar aqui toda esta retenção de talentos e satisfação dos colaboradores e da vida em geral. E pronto, João, chegámos ao fim aqui da entrevista. Foi um gosto estar aqui. Eu adoro falar, portanto eu poderia estar aqui horas a falar. Olha que não desgostei deste modo de falar para o gravador, porque permite-me pensar e organizar aqui o discurso. Eu sei que ele foi um bocadinho longo, vamos lá ver se cabe isto tudo nessas páginas. Eu vou ficar a torcer que sim, porque eu acho que tudo aquilo que eu disse aqui é tão valioso que devia estar escrito e toda a gente devia ler. Então vá, um beijinho, obrigada, com licença.